Fala, violonistas! O nosso tema de hoje são os acidentes, mas não se preocupem, não tem nenhuma vítima. No caso, nós estamos falando de acidentes musicais. Nós começamos agora mais um violão 365 e vamos entender então o que são esses acidentes musicais, certo? Eles nada mais são, pessoal, do que sinais que alteram a altura de uma nota musical, certo? Ou seja, eles tornam essa nota mais grave ou então mais aguda. Mas Elvis, quanto mais grave, quanto mais aguda, né? Geralmente eles alteram em meio tom a nota, certo? Eu falo geralmente porque existem alguns casos de duplos sustenidos e duplos bemóis, mas nós não vamos entrar nesse assunto no nosso vídeo de hoje, senão vai confundir aí a cabeça de vocês. Nós vamos falar apenas do sustenido e do bemol, certo? O sustenido, pessoal, quem segue o nosso canal aí já deve até ter ouvido falar muito do sustenido, né? Ele aumenta a nossa nota em meio tom, certo? Ou seja, ela ficará meio tom acima do que ela era, certo? Já o bemol, ele diminui a nossa nota em meio tom. Então esse bemol, ele vai deixar a nossa nota mais grave, certo? Elvis, mas eu não estou entendendo nada desse negócio de tom, de semitom. Se você está achando difícil, tem uma aula que eu falo só sobre esse assunto, sobre tom e semitom. Eu vou deixar o link aí na descrição para você assistir depois. Mas se concentre nessa aula agora que eu vou explicar o sustenido e o bemol de um jeito bem prático aqui no violão e você vai conseguir compreender isso também de uma forma prática. Esses sinais, pessoal, eles podem aparecer tanto em cifras quanto em notas individuais e o conceito que se aplica a eles é o mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil você entender, utilizando primeiro as cifras, certo? Se você ainda não sabe disso, cifra é uma letra que representa um acorde aqui no braço do violão, certo? Nós vamos aprender a fazer, a entender isso utilizando o nosso acorde de Lá maior. Esse é o nosso acorde de Lá, representado aí pela letra A. Se você colocar um sustenido no nosso Lá, nós teremos um Lá sustenido, certo? E no nosso instrumento é muito simples de você entender, porque no nosso instrumento nós já andamos de meio em meio tom. Cada casa que você anda para frente, né, na direção da boca, você aumenta meio tom. E cada casa que você anda para trás, no caso na direção da mão do violão, você diminui meio tom, tá? Isso é bem simples. Então se o Lá, você montou esse acorde na segunda casa, e o nosso sustenido ele vai aumentar meio tom, o que você vai ter que fazer então? Você vai andar para frente, para a terceira casa, o seu Lá e pronto, você já tem aí o Lá sustenido. Só que tem um problema, na verdade tem três problemas, pessoal, que são as três cordas soltas desse acorde, certo? Logo, você não poderá tocar essas notas, porque senão seu acorde vai ficar desafinado, porque elas também precisam estar meio tom acima. No caso do Lá, as cordas soltas aqui no Lá, vou até fazer com o dedo 2, 3 e 4 para você entender melhor, mas no caso do Lá maior, as notas elas já estavam presas diretamente na pestana, certo? Que é esse acessório branquinho aqui do nosso violão. E aí quando você anda para frente aqui meio tom, as notas você precisa prender essas notas na primeira casa. Logo você faz aí uma pestaninha na primeira casa e pronto, você resolve o problema das notas soltas. E aí nós temos o nosso acorde de Lá sustenido, certo? E agora vamos entender então o nosso bemol, certo? O bemol ele diminui as nossas notas ou acordes em meio tom. Vamos pegar, por exemplo, aqui o nosso acorde de Si maior, que nós fazemos com uma pestana na segunda casa, certo? É um acorde tradicional, vocês devem até conhecer. E agora vamos supor que apareceu um bemol. Nós queremos tocar agora o Si bemol. O que nós vamos fazer? Você vai fazer o Si, esse é o nosso Si simples, e para você diminuir meio tom, você anda com a pestana meio tom para trás, e pronto, nós temos então o nosso acorde de Si bemol, certo? Você percebeu que depois que entende a lógica, né, de sustenido e bemol, fica bem fácil, é só você ir transpondo os acordes e as notas, certo? E agora vamos dar um exemplo utilizando uma nota. Vamos supor aqui que eu quero pegar um Ré sustenido, né? Eu estou aqui no meu Ré, na segunda corda, terceira casa,
Tô afirmando para vocês que isso é um Ré, hein? Quem assistiu a nossa aula sobre escala cromática vai entender por que aqui na terceira casa tem a nota Ré na segunda corda, certo? Então vamos lá, nós estamos aqui no nosso Ré, na terceira casa, e eu quero tocar um Ré sustenido. O que eu vou fazer? Sustenido aumenta meio tom. Andou uma casa para frente, porque para aumentar eu ando para cá, e pronto, nós já temos o nosso Ré sustenido. E agora vamos pensar no bemol. Você está aqui no Ré na terceira casa, você quer tocar um Ré bemol. Você anda uma casa para trás e pronto, pessoal, você já tem aí o seu Ré bemol. Então essa é a nossa regra, pessoal, fica bem simples e bem fácil de memorizar. Sustenido, anda uma casa para frente porque nós precisamos subir meio tom. Bemol, você anda uma casa para trás e aí você desce aí meio tom na nossa escala, na nossa nota, no nosso acorde, certo? Eu espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder para vocês. Deixe também sua sugestão de conteúdo, o que você quer assistir, o que você quer ver aqui na nossa série Violão 365. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!